Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E, se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhes, pois: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vos vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou, não podeis vós vir? E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, e eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhes, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isto mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abrão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem seis que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós sabeis a obra do vosso pai. Disseram-lhes, pois: Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes?
Quem é Deus que escuta as palavras de Deus? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Por isso vos não as escutais, porque não sois de Deus. Até aqui, irmãos. Pai amado, Deus Santo, fala conosco nessa hora, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, ser, Pai, o intermediário, Senhor, o Seu Santo Espírito intermediário do Pai. Fala com o Teu povo, que o Seu Santo Espírito possa abrir, Senhor amado, os nossos corações para a Sua palavra, Pai. Porque o Senhor disseste aqui, quem é de Ti, Pai, quem é de Deus, escuta as Suas palavras, Senhor amado. Abre agora os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, Senhor, para que ouvimos a Tua palavra e cremos, Senhor. Irmãos, a palavra do Senhor aqui, extensa. O versículo-chave é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O tema dessa campanha de um mês. E o tema que eu quero trazer para os irmãos nessa noite, para a meditação, fala sobre o verdadeiro discípulo. Ele se encontra aqui no versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O texto que nós lemos aqui, um texto extenso, ele fala de vários assuntos. Ele fala de pecado, fala de libertação, fala de verdade, fala de Deus, fala do diabo. Um texto extremo, onde Cristo, ele se encontrava aqui no templo, ministrando, discursando sobre a sua missão na terra aos judeus. E quando eu li esse texto da palavra do Senhor, me veio à mente a igreja dos últimos dias. Aqui nós temos no cenário Jesus pregando a sua palavra no templo. Aqui nós temos Jesus presente espiritualmente, através da palavra dele, falando ao povo dele que somos nós. Lá, Jesus estava falando ao povo de Deus. Não mudou nada. Não mudou nada. A única coisa que mudou, Deus estava pessoalmente, através de Jesus, ministrando a palavra dele. E aqui não. Aqui nós estamos com Deus presente, o Espírito Santo, Jesus, ministrando a palavra dele. Mas o que Cristo estava buscando naquelas pessoas era o quê? O verdadeiro discípulo. E aqui nós vamos falar sobre as características do verdadeiro discípulo. O verdadeiro, o tema principal é verdade. Por vários versículos aqui, Cristo fala em verdade. Há uma condição aqui. O versículo 31 ele fala em uma condição. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. É uma condição a qual Deus coloca para o homem. É uma condição, irmãos. Hoje o mundo, ele coloca a verdade como algo abstrato. Algo que é discutido. As pessoas falam que é relativo. O que pode ser verdade para mim não é para você. Mas Jesus, quando ele fala de verdade, ele coloca em termos absolutos. Ele não relativiza a verdade. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a verdade. E ele busca o verdadeiro discípulo. E a primeira característica que está aqui na palavra, no versículo 31, ele diz que tem que ser permanecer na verdade, na palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele nos enxerga através da nossa permanência na palavra. Se nós meditamos na palavra, se nós buscamos a palavra, aí ele encontra sinceridade em nosso coração. E aí sim, vós sois o quê? Verdadeiro discípulo. Notem que no versículo 30, ele diz o seguinte, dizendo-lhes essas coisas, muitos creram nele. Nós lemos aqui, quando ele meditava, quando ele falava da missão dele, muitos que estavam ali presentes creram nele. Mas não basta só crer.
tem que permanecer na verdade. Crer é o início da nossa caminhada. Nós cremos, o Senhor nos perdoa dos nossos pecados, e aí nós começamos o quê? A caminhar com o Senhor Jesus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra. A palavra do Senhor tem sido pregada, muitos têm se entregado a Cristo, mas esquecem de permanecer nele. O segredo da carreira cristã é permanecer, perseverar. Porque é aí onde Deus trabalha na nossa vida. Mesmo em meio às tormentas, dificuldades da vida, se nós ficarmos firmes no Senhor, Deus vai nos dando experiências dele. E aí sim, vós sereis verdadeiros discípulos. O livro de Hebreus, trazer aqui livro de Hebreus 12. O apóstolo Paulo fala sobre a perseverança. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Paulo aqui está falando que não vai ser fácil não. O pecado, ele está próximo de nós. Mas ele fala, olha, deixe o embaraço, o pecado, e corra com paciência, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Na caminhada cristã, virão as tentações, virão os tropeços, mas Paulo fala, olha, deixa de lado. Olha para Jesus, se entregue ao Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé. Aquele que te chamou, Ele é poderoso para te manter firme, até o dia que Ele virá te buscar. Mas é preciso que permanecer. Somente se permanecermos firmes na caminhada, é que seremos verdadeiros discípulos. Isso quem fala é o Senhor Jesus. O segundo aspecto aqui da palavra do Senhor, que mostra a característica do cristão, não do verdadeiro discípulo, é do relacionamento que nós temos com Deus. O texto que nós lemos aqui, fala-se vários versículos aqui do relacionamento que Jesus tinha com o Pai. E Paulo fala, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E qual que era o relacionamento que o Senhor tinha com Cristo? Versículo 16. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. O Pai que o enviou. O versículo 18. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. O Pai testificava do Filho. Versículo 19. Disseram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem o meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Certa feita, Filipe fala, Jesus, me mostra o Pai. Aí Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. O Pai e Cristo era a mesma pessoa. Jesus era o Deus encarnado. O que mais? Versículo 26.
Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso fala o mundo. Jesus só falava o que Deus mandava ele falar. Havia um relacionamento íntimo entre pai e filho. Versículo 27. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Versículo 28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Havia um relacionamento íntimo entre pai e filho. E aí, quando a gente medita na palavra do Senhor, nós vemos que os judeus não tinham esse relacionamento com o pai. Versículo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Versículo 39. Responderam-lhe e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se fosses filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão. O relacionamento que Jesus tinha com o pai era diferente do relacionamento que os judeus tinham com o pai. Para os judeus, o relacionamento que eles tinham era apenas com a lei, com Abraão. Eles herdaram uma religião. Eles não tinham relacionamento com o pai. E nós? Aqui que é a questão: com quem é o nosso relacionamento? Com quem temos nos relacionado? E aqui é uma contradição. Enquanto Cristo, ele tinha um relacionamento com o Pai, ele tinha um relacionamento com a religião. E aqui é um alerta para a igreja atual. Aqueles judeus, eles eram doutores da lei, eles conheciam a lei, mas não conheciam a Deus. Eles não conheciam a Deus. E nós conhecemos a Deus. O verdadeiro discípulo tem que ter um relacionamento com Deus, assim como Cristo tinha um relacionamento com o Pai. Na oração sacerdotal, Cristo orou ao Pai para que Pai, Filho e nós tivéssemos um relacionamento e fôssemos um só. Essa é a vontade do Filho. Que a glória do Pai se manifeste em nós. Mas em que lado nós estamos? Do lado de Cristo, a qual nós temos um relacionamento, a qual Cristo identificou através dos versículos aqui que ele falava do Pai. Ou nós falamos da lei, nós falamos de estar vindo na igreja, que nós oramos, que nós jejuamos, mas o nosso coração está distante de Deus. Nós não conhecemos. A religião aqui cegou o entendimento daqueles homens. Eles estavam condicionados a um código de conduta moral, mas não conheciam a Deus. Porque se eles conhecessem a Deus, eles teriam que evidenciado a Cristo. Paulo, falando acerca de Cristo, ainda em Hebreus, ele fala o que era Cristo. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, Jesus, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa. Paulo, ele diz, o escritor de Hebreus, Paulo diz, o qual sendo o esplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa. Será que nós temos
esta visão, não apenas no nosso entendimento, no nosso intelecto? Será que isso está no nosso coração? Porque o Senhor, Ele não vê o intelecto, mas Ele vê o nosso coração. Ele vê dentro, que está dentro do nosso coração. Qual o relacionamento que nós temos tido com Deus? Será que o nosso comportamento reflete esse relacionamento? Jesus fala que pelo fruto conhecereis a árvore. Qual é o nosso fruto? Qual é o nosso fruto? O nosso relacionamento com Deus, como tem sido? O verdadeiro discípulo, ele tem que ter um relacionamento com o Pai. Terceiro aspecto, verso 47. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus aqui foi duro com os judeus. Ele fala no versículo 44, vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E no 47 ele fala, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Ao ponto que no versículo 58, eles querem pegar pedra para atirar em Cristo. Jesus foi incisivo, foi duro. Porque Jesus, ele é direto. Jesus não tem rodeio. Ao pecador, Jesus dá a mão, estende e levanta. Mas ao hipócrita, Deus vai direto ao coração. Ele vai direto. No texto lido, não tem nenhum milagre. Não relata nenhum milagre. A não ser daqueles ao qual fala, muitos creram nele. Mas a esse Cristo fala, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, não adianta só crer. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Se nós não tivermos relacionamento com Deus, nós não vamos ouvir a voz de Deus. E ouvir aqui não significa só ouvir, é praticar a palavra. O relacionamento de Deus nos deixa o quê? Sensíveis à voz de Deus. Eles não estavam sensíveis, eles estavam insensíveis à voz de Deus. Havia aqui um embate, um diálogo travado entre os discípulos, entre os judeus e Cristo. Cristo, ele precisa nos mudar, ele precisa nos moldar, para que nós sejamos sensíveis à voz dele. Quem ouve a voz de Deus, é de Deus. É de Deus. Se você está aqui hoje, você é de Deus, você está ouvindo a voz de Deus. A igreja do Apocalipse, Cristo fala, olha, se ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Deus, ele corrige aquele a que ele ama. Deus nos ama. Deus nos resgatou. E ele quer que nós fiquemos firmes na presença dele, até a volta dele. Mas para isso, é necessário o quê? Termos um relacionamento com o Pai. Para que esse relacionamento venha o quê? Sensibilizar os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos sentidos espirituais.
para que possamos ouvir Deus falar. E aí, quando nós estamos sensíveis à palavra do Senhor, nós vemos uma palavra e Deus fala conosco. Um hino, Deus fala conosco. Por quê? Porque o nosso coração está sensível, está aberto à presença do Senhor. Quantas vezes, irmãos, ouvimos várias vezes a mesma palavra, mas chega um dia que você está com o teu coração sensível, que você ouviu aquela palavra e Deus fala no teu profundo. Por quê? Porque Deus sabe. Deus permite que venham as lutas na nossa vida. Para quê? Em primeiro lugar, para que nós tenhamos experiência com Ele. Como saber qual é o Deus que nós servimos se nós não temos experiência com Ele? E é através das lutas que Deus vai nos quebrando, vai nos modificando o nosso caráter. É aí que nós nos achegamos à presença do Senhor, sem a soberba, sem a arrogância, de contrito. Isaías 57,15 diz o seguinte, que aquele que habita na eternidade, Deus, Ele também habita dentro do que tem coração contrito. O Deus que habita na eternidade, Ele habita dentro dos nossos corações. Mas para isso é necessário o quê? Que nós tenhamos um coração sincero, um coração que esteja contrito à voz de Deus. Deus não habita onde há soberba. Deus não habita onde há o pecado. Mas antes disso, Deus nos resgata para quê? Para que a glória dele seja resplandecente em nós. Terceira característica, ouvir a voz de Deus. Quarta característica, aquele que é verdadeiro discípulo, ele manifesta a liberdade, a verdadeira liberdade, que é conquistada através de quem? De Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que Cristo está falando aqui é que a autêntica liberdade advém de uma relação honesta com a verdade. A verdadeira liberdade só conseguimos através do quê? De um relacionamento com a verdade, que é Cristo. Não existe liberdade fora de Cristo. Ainda que as pessoas, o mundo tenta conquistar, mas não consegue essa verdadeira liberdade. O pastor tem falado sobre Blaise Pascal. Blaise Pascal tem um ensinamento dele, um pensamento dele que diz que o homem sem Cristo se torna escravo de si mesmo. O homem sem Cristo se torna escravo de si mesmo. O mundo dá grande valor à liberdade. A liberdade não tem preço. A liberdade não tem preço. Só que Pedro fala que a liberdade que nós temos, ela foi paga com preço alto. Não foi com coisas corruptíveis, ouro, mas foi com sangue. O sangue de Cristo nos traz a liberdade. Só que a liberdade proposta por Cristo é diferente do conceito que o mundo traz. O conceito que o mundo traz é que a liberdade é eu poder fazer tudo aquilo que está dentro do meu coração. Essa é a liberdade do mundo. Só que a liberdade de Cristo é o contrário, vai no sentido contrário. Eu tenho que despojar do meu ser. Porque aquilo que eu quero é o mal. O coração do homem é enganoso. A palavra diz isso. Nós queremos aquilo que é mal.
Mas quando nós nos prostramos na presença do Senhor, aí sim, nós adquirimos a verdadeira liberdade. Os judeus, eles estavam presos no pecado. No pecado da arrogância. O verso 33, ele diz, olha, respondeu-lhe, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizeis, sereis livre? E Jesus responde, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E eles não conseguiam entender isso. Por quê? Porque assim como nós já meditamos aqui, eles não tinham um relacionamento com Deus. Quando não temos um relacionamento com Deus, nós não conseguimos discernir o que é certo e o que é errado, sob o ponto de vista de Deus. Nós só conseguimos ver sob o ponto de vista humano. Às vezes nós falamos, mas isso não é pecado, mas tem tirado você da presença do Senhor? Às vezes fazemos algo que achamos que a Bíblia diz que não é pecado, só que às vezes nos tira da presença do Senhor. E aí nos tornamos o quê? Preso a este hábito. E aí nos vem a luta. E aí nós não temos o quê? Estrutura emocional para o quê? Para suportar. Por quê? Porque não estamos alicerçados em Cristo. Nós não temos alicerce para suportar. Porque somente quando nós estamos alicerçados na rocha, que é Cristo, é que nós temos o quê? Capacidade para suportar as lutas. É aí que nós temos liberdade para discernir entre o que é certo e errado. E hoje a igreja, infelizmente, não tem tido esse dom de discernimento. Por quê? Porque não está firmado, não tem permanecido na verdade. Eu me lembro que há muito tempo atrás, uma irmã me procurou e perguntou. Ela era da Igreja Batista. Ela falou, irmão, onde que está a verdade? A igreja A fala que isso é certo, a igreja B fala que é errado. Aonde está a verdade? E aí? Isso ela falava de usos e costumes. Ah, mas a igreja A fala que mulher usar calça é pecado. A igreja B fala que não é pecado. Onde está a verdade? Aí eu falei para a irmã, onde que a irmã foi chamada? Ah, eu fui chamado na Igreja Batista. Então faça o que eles falam lá. A irmã foi chamada lá, faça. Deus, a irmã medite na palavra do Senhor e Deus vai falar para a irmã o que é a verdade. E hoje, é interessante, irmãos, que meditando sobre isso, as pessoas falam sobre as coisas do dia a dia, corriqueiras, usos e costumes. E se as pessoas fossem meditar sobre as doutrinas do Evangelho? Né? Como nós meditamos aqui na escola bíblica. Calvinismo, arminianismo, tribulação antes, depois ou durante. As pessoas não questionam isso. Por quê? Porque não meditam na palavra do Senhor. Não meditam na palavra do Senhor. Estão preocupadas com o quê? Com o que é o corriqueiro, o dia a dia. Mas esquece da essência, da palavra, de buscar a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, olha, se o Filho vos libertar, há uma condição. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E por que o Filho não vos liberta? Aí é a grande questão. Por que o Filho não nos liberta? Será que o erro está no Filho, em Cristo, ou está em nós?
Essa é a questão que nós devemos fazer para nós. Será que não é uma sequência? E conhecereis a verdade e ela vos libertará? Para Cristo nos libertar, é necessário que nós conheçamos a verdade. Mas como conhecer a verdade se nós não meditamos na verdade? Quando a verdade que é pregada no rádio, na televisão, é maior do que o que está contido na Bíblia, porque ali um homem está falando sobre o entendimento dele. Jesus fala que nós temos um Consolador, um ajudador, que estaria conosco todos os dias até a consumação. É Jesus, mas o Espírito Santo. Está em dúvida em teu coração? Ore ao Senhor, medite na palavra que o Senhor vai falar contigo. Busque entendimento na palavra. Eu sei, há algo difícil na palavra, há passagens que são difíceis, sim, são mistérios de Deus que nós não conhecemos, mas a verdade, aquela que salva já é verdade, já é revelada. Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, e todo aquele que crê é salvo. Essa é a verdade absoluta, sobre essa verdade não há dúvida. E se permanecermos nessa verdade, seremos salvos. Mas devemos o quê? Permanecer. Ao que vencer? Ao que vencer? É necessário o quê, irmão? Estarmos firmes, como verdadeiro discípulo. Só que para isso é necessário permanecer, ter relacionamento com o Pai, ouvir a voz de Deus. E aí sim, a verdadeira liberdade nós conquistamos. Por quê? Porque nós estaremos na presença do Senhor. Aquele que quer vir até a mim, negue-se a si mesmo. Essa mensagem ela é dura para o homem. Ela vai contra a natureza do homem. A natureza do homem é o que? Estar acima das pessoas. É querer fazer a sua vontade. E o diabo trabalha exatamente dentro desse aspecto na nossa vida. Mas quando nós nos entregamos, quando nós nos negamos a nós mesmos, é aí que Deus começa a trabalhar. Cristo, no momento de aflição, quando ele estava prestes a ir para a cruz, a noite anterior ele fala: Senhor, que faça a sua vontade. O próprio Cristo. E nós, será que temos colocado isso ao Senhor nas nossas vidas? Senhor, faça a sua vontade. Esse é o segredo do verdadeiro discípulo. Esse não é visível aos nossos olhos. O nosso conceito do que é verdadeiro está no plano físico, terreno. Mas a verdade que liberta, ela transcende a nós. Ela está no plano espiritual. E essa verdade é qual está contida na palavra de Deus. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E aí, verdadeiramente sereis livres. Existem duas condições que só depende do homem aceitar. Não depende de Deus. Depende do homem permanecer na palavra e após isso Deus entra com a parte dele, libertar-nos. Libertar-nos das nossas fraquezas. Deus conhece e sabe que somos homens, que somos falhos.
mas Ele vai atuar na nossa vida com a sua graça, com o seu poder, para que dia após dia nós possamos ser que nem Cristo é. Que Deus nos ajude, irmãos, na nossa caminhada cristã. Essa é a palavra do Senhor nessa noite.